Graças e paz a todos, queridos. Quero continuar fazendo a série de reflexões sobre os últimos dias de Jesus de Nazaré. Então, eu disse para vocês ontem que eu vou destacar alguns textos, né? Alguns momentos ali, que não é possível nesse curto espaço de tempo falar sobre tudo o que aconteceu ao longo do dia, desde domingo a domingo. Mas falar sobre os últimos dias de Jesus de Nazaré, da entrada triunfal em Jerusalém, passando pela crucificação e culminando na ressurreição. Então ontem eu falei sobre a entrada triunfal que se deu no domingo. Jesus então saiu de Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, e adentrou em Jerusalém num momento muito significativo ali, as pessoas o saudando ali na entrada em Jerusalém sobre um jumentinho. Na segunda-feira eu destaquei uma lição importante que não deve ser esquecida, porque Jesus chega ao templo e vai ver ali as pessoas usando o templo como um lugar de comércio. E Jesus vai dizer, olha, a minha casa deve ser uma casa de oração. Na terça, o destaque que eu fiz foi do Jesus observador. Jesus então faz um destaque, não apenas ele faz esse destaque, mas ele chama os discípulos e fala da oferta da viúva, aquelas 2 moedas de cobre, que foi a melhor oferta que foi realizada naquele dia. E na quarta, que foi ontem, eu falei que foi um dia de grandes emoções, ou de fortes emoções, porque foi justamente na quarta-feira em que Judas então é contratado para atrair Jesus. Judas então fecha o negócio, 30 moedas de prata, e por 30 moedas de prata, Judas vai trair Jesus. E também na quarta-feira que Jesus é ungido por Maria lá em Betânia. Então disse que aquele bálsamo, não apenas aquele bálsamo de um valor muito precioso, de pesado valor, né? O valor ali era estimado de um salário de 1 ano de um trabalhador ou de uma trabalhadora, e ela vai derramar aquele bálsamo sobre os pés de Jesus e depois vai enxugar com seus cabelos. Então disse que Jesus não apenas teve os seus pés lavados, aquele bálsamo não apenas chegou aos pés de Jesus, mas chegou ao coração e à alma de Jesus. Então, Jesus então é ungido por Maria em Betânia, mas Deus envia Marias para trazer bálsamo ao nosso coração. E hoje, quinta-feira, então eu gostaria de falar sobre talvez esses últimos instantes ali a partir das 18 horas. E para isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 22, a partir do verso 13. A maioria dos estudiosos vão dizer que esse evento que nós vamos ver aqui aconteceu a partir das 18 horas. Então já era, para a gente é noite, né? Então finalzinho da tarde, início da noite. Lucas capítulo 22, a partir do verso 13. Diz assim: eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejai ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Verso 16. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Verso 18. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Verso 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Então, nessa quinta-feira, eu destaco aqui um momento de celebração. Jesus orienta os seus discípulos que eles deveriam entrar na cidade, e chegando lá eles deveriam encontrar um lugar, e Deus já havia preparado esse lugar, onde seria celebrado a última ceia, mas na verdade a última Páscoa, mas a primeira ceia.
É muito interessante isso, preste atenção. A última Páscoa, mais a primeira ceia com os discípulos lá em Betânia. E a celebração da Páscoa, para um judeu ou para os judeus, era um momento de grande festa. O nome já diz celebração, porque justamente eles trazem à memória a passagem, e Páscoa significa literalmente passagem, né? Aquele momento em que o povo de Israel é liberto por Deus sob a liderança de Moisés da escravidão que durou 430 anos no Egito. Então o povo comemorava a independência, era a comemoração da independência de Israel. Hoje, para nós cristãos, a Páscoa foi substituída pela ceia. E na ceia nós trazemos à memória a nossa libertação. A nossa libertação da escravidão do pecado e da condenação eterna. Sabe por quê, querido, querida? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Com Jesus, nós temos o maior e melhor motivo para celebrarmos. Nós celebramos a libertação do pecado e celebramos a libertação da condenação eterna, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ainda na quinta-feira, naquele dia tão difícil para Jesus, Jesus ainda encontra tempo para o último ensino. Aqui, pelos meus estudos, esse foi o último ensino que Jesus vai transmitir aos 12 discípulos. Um ensino surpreendente. E somente o evangelista João vai registrar esse ensino. Para isso, eu vou pedir para você me acompanhar lá no livro de João, ou Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, verso 4 e 5. São os primeiros versos. Depois eu pulo para o verso 13. Então, o Evangelho de João, capítulo 13, diz assim, verso 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Verso 5. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Agora salte para o verso 13, por gentileza. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Agora, preste atenção no verso 15, querido, querida. Veja o que o verso 15 diz. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se o praticarem. Porque eu entendo que aqui foi um ensino surpreendente. Tente fazer um exercício e produzir essa cena em sua mente. Jesus está ali na ceia e vocês sabem que a ceia era um momento em que a família, né, se reunia, porque era um momento em que todos estavam juntos. Café da manhã não era possível porque muitos saíam muito cedo. A hora do almoço também a família não estava toda reunida, mas a ceia não. A ceia era um momento em que todos ali estavam reunidos. Eles estavam ali reunidos naquele momento de celebração, celebrando a Páscoa, como eu já disse, celebrando a independência do povo de Israel. E Jesus se levanta. Jesus se dirige a um certo lugar, apanha uma bacia com água, apanha uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Foi algo tão surpreendente e ao mesmo tempo tão constrangedor, não para Jesus, mas para os discípulos, que Pedro, no verso 8 do mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte: Senhor, nunca lavarás os meus pés. E vocês conhecem o Pedro. O Pedro é isso, é espontâneo. O Pedro, ele vai falar, olha, eu não consigo permitir que o Senhor faça isso, porque uma pessoa que se colocasse à disposição de lavar os pés,
era algo naquela sociedade, para aquela época, algo ultrajante, humilhante. Como eu disse, causou tamanho constrangimento para os discípulos que Pedro falou: não, eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés, eu não vou deixar. E sabe, querido, Jesus dentro de alguns minutos sairia dali, seria preso, e essa foi a última lição que Jesus deixou para os 12 discípulos. Sabe qual foi a lição? Servir. Essa foi a grande lição. Jesus, na última lição, ou nos últimos instantes que ele teve com os 12, e ao longo daqueles 3 anos e meio, Jesus caminhou com esses 12, talvez dia e noite. Jesus poderia falar de poder. Não, eu vou dar poder para vocês, eu quero isso, quero aquilo, quero... Não. Jesus vai falar de servir. Sabe por quê, queridos? No reino de Deus não há lugar para senhores, porque só há um Senhor. No reino de Deus há lugar para servos. Então, um ensino surpreendente. E por último, o que eu destaco aqui é um momento de grande tensão em que Jesus vai buscar o Pai em oração. Um momento de grande tensão em que Jesus vai buscar o Pai em oração. E aí eu vou pedir para você voltar lá para o livro de Lucas, ou Evangelho de Lucas, capítulo 22. Então, agora nós já estamos já para o finalzinho do dia aí, do final da quinta-feira. Começamos aí da quinta-feira a partir das 18, naquele momento de celebração ali no cenáculo, naquele momento ali de celebração da última Páscoa e o início da primeira ceia, e nós cristãos celebramos a ceia do Senhor, e passamos então nesse momento desse ensino surpreendente, onde Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e chegamos ao finalzinho desse dia, um momento de grande tensão em que Jesus vai buscar o Pai em oração. Lucas capítulo 22, a partir do verso 39. Veja lá comigo. Como de costume, então Jesus sempre costumava ir àquele local. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Agora, preste atenção no verso 42. E a minha sugestão, se esse versículo não está marcado na sua Bíblia, eu sugiro que você marque. Verso 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor que o fortalecia. Estando angustiado, olha só o estado de Jesus, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus, depois de sair do cenáculo, ele se dirige ao Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras havia um jardim chamado Getsêmani. Aquele local era um local conhecido por Jesus e seus discípulos. Jesus estava acostumado a ir àquele local. E Jesus então vai com seus discípulos ali para orar. E chama os mais chegados dentre os discípulos, Pedro, Tiago e João. E eles sobem mais um pouquinho e Jesus solicita que ele estivesse até intercedendo por ele. Essa é a minha ideia, a minha interpretação. E Jesus sobe mais um pouco e começa a orar. É interessante que Jesus vai algumas vezes, para ser mais preciso, 3 vezes, e eles estão dormindo, Pedro, Tiago e João. Mas sabe, querido, Jesus estava em um nível de tensão tão grande que o seu suor se transformou em sangue, ou melhor, ele suou sangue. E na literatura médica, esse fenômeno é conhecido tecnicamente como hematidrose. Então, é um fenômeno que é reconhecido ou conhecido tecnicamente na literatura médica como hematidrose, onde a pessoa está num nível de tensão tão grande
tão grande que ela começa a suar sangue. E há toda uma explicação de ordem científica para isso. Depois você pode pesquisar. O que eu aprendo aqui? Como é importante buscarmos o Pai e expormos para Ele nossas dores, nossas angústias e nossos anseios a exemplo de Jesus. No verso 42, Jesus está abrindo o coração para o Pai. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus expõe aquilo que ele estava desejando. Mas é importante também que estejamos dispostos a reproduzir sinceramente a oração de Jesus. Porque no verso 42 ele continua, mas que seja feito a tua vontade. Sabe, queridos, Romanos capítulo 12, verso 2, lá no finalzinho, vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, que estejamos dispostos ou que sejamos sempre sinceros para com Deus, expondo as nossas dores, angústias, os nossos anseios, as nossas revoltas, os nossos medos, assim como Jesus estava profundamente angustiado. Mas, a exemplo dele, que também tenhamos maturidade de aceitar a vontade dele. Sabe por quê? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Assim como Jesus, no momento de grande tensão, busque ao Pai em oração. Faça como Jesus. E eu termino essa minha reflexão da quinta-feira, e essa quinta-feira foi uma quinta-feira bem difícil para Jesus. Começou com uma celebração, passou por uma grande lição, lavar os pés, e terminou no Monte das Oliveiras, no Jardim Getsemane, com oração. E há um hino chamado, cujo título é Em Jesus Amigo Temos. E a primeira estrofe diz o seguinte: em Jesus amigo temos, mais chegados que o irmão. Ele pede que levemos tudo a ele em oração. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então apresente tudo a Deus em oração, assim como Jesus. Tenha o seu momento e tenha o seu local do Monte das Oliveiras. Não necessariamente precisa ser um monte, literalmente, mas tenha um local em que você possa abrir o coração. No momento de grande tensão, busque o Pai em oração. Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos que contigo nós podemos celebrar. E celebramos, ó Pai, aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Pai querido, nos ajude a cada dia mais a estarmos dispostos a servir. É bem verdade que nós gostamos de ser servidos, mas a exemplo de Jesus, que deixou o ensino e orientou que assim como ele fez, que pudéssemos fazer também, que sejamos servos, porque no teu reino não há lugar para senhores, porque só há um Senhor. E que possamos apresentar as nossas petições a Ti, as nossas angústias, os nossos medos, os nossos anseios, porque temos alguém para nos ouvir. E que tenhamos a maturidade de aceitar sempre a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, querida, que o nosso bom Deus a todos abençoe.